sinto-me com o peso. Eu vou fazer uma tenda aqui, vou ficar aqui, tá? Aqui está a presença de Deus, não vou sair mais aqui, não. Mas é bom que eu tenho esposa e filhos, então eu vou para casa. Então, meus amados, todo mundo está aqui. Eu quero agora falar como implantar o ministério lá na escola. Dá bem atenção, porque eu vou falar para vocês uma coisa. Conforme o nosso lei brasileiro, conforme a lei brasileira, a igreja não pode fazer nenhum trabalho dentro da escola. Então, a igreja, instituto de igreja, denominação, a igreja batista, missionário de Montenegro, não pode abrir nenhuma trabalho em nenhuma escola. Faça isso, eles vão fazer crime. Assembleia de Deus também não pode, igreja batista não pode. Não interessa a denominação, tá bem? Então você fala, como nós vamos fazer o ministério estudantil? Quando nós vamos vir Deus ler a Bíblia, a igreja não é a igreja batista missionário Montenegro, a Assembleia de Deus de Joinville não é a igreja. A igreja é a pedras vivas, são nós, cada cristão. Quem vai para o céu são pedras vivas. Lá o céu não vai ter a Assembleia de Deus. Eu sou pastor assembleano, mas não vai ter. Quem que vai ter é o corpo de Cristo. Isso é o corpo de Cristo. Que a Assembleia de Deus tem muitas pessoas que façam o corpo de Cristo, é verdade, mesmo como aqui, a Igreja Batista Missionário Montenegro, eu acredito que a maioria de vocês são o pé das vivas de Cristo, eu espero que todos vocês são, amém? Mas, então não tem problema quando nós não podemos fazer obra lá, porque quem tem o direito para fazer obra, conforme a lei tem direito 100%, é cada estudante, lá uma escola de ensino com ensino médio, com universidade, qualquer estudante tem o direito de professar o fé dele dentro do instituto. Então, qualquer estudante que faça parte de uma escola, não uma escola onde ele não faça parte. Então, quando você é um aluno da Universidade Federal aqui de Pará, você tem o direito, como aluno da Universidade Federal de Pará, de professar sua fé lá dentro. Não só tem o direito. Você vê quando eu pus coisa para gravar, porque veio se eu quero. Aí pus. Depois eu vi o triste cara, eu não gravei, pus lá tudo lá. Então, você tem o direito de fazer. Não só que você tem o direito, a escola precisa ajudar, facilitar para você professar o seu fé. E nisso não só para a universidade, não só para a faculdade, quando é escola privada, quando é o ensino médio, você tem o direito total. E quando eles não vão ajudar a facilitar você faça de mesma maneira e eles não podem fazer nada contra ti. O único que eles podem fazer, por favor, não faça esse horário, não faça esse local, mas faça esse horário, esse local aqui. Sim, quando eles falam o horário, o local que eles estão facilitando, você precisa cumprir o horário, o local que eles dão para você. Mas quando eles não dão, você procura o seu canto e você faça. Então, como é a forma de fazer? Isso aqui eu estou falando para vocês só o lei. Para vocês entenderem o lei, vocês tudo entenderam? Você não pode falar, pastor, vem dentro da escola, faça um culto aqui. Quando o pastor vai lá, entrar, fazer um culto lá, o pastor quebrou a lei, o pastor vai ser criminoso. Você começar a fazer um trabalho, você tem todo o direito. Tá bem? E ninguém pode impedir você, porque quando eles vão impedir você fazer algo contra você, eles que estão quebrando a lei, você pode pegar um advogado, pode ir para a causa de justiça, é na escola que vai perder o caos. Então, amados, o que você vai fazer quando você quer fazer um grupo? Você fala com o seu pastor local, você fala com o Ministério Caialfa ou com outro ministério estudantil que vocês querem escolher. Eles vão dar você o dom de instrução para fazer coisa certa. Uma coisa certa é isso aqui, que você vai falar com a diretoria do seu instituto onde você está estudando. Então, lá seu ensino médio, lá sua faculdade, você vai falar com a diretoria de escola, falando, ei, eu sou um estudante aqui, eu quero professar minha fé, e eu quero fazer encontros aqui. Não vai falar dentro, eu quero fazer culto, quero fazer evangelismo, eu quero ter encontro, quero ter um espaço para professar a minha fé. Então, nós pedimos a sua ajuda, para dar nosso local, para nós dar um horário, para nós fazer a obra de Deus, para nós fazer nossa fé. O coisa é que a escola é interessante.
eles podem topar em ajudar você 100%. Nós vemos lá muitas escolas que eu digo, a escola ama, abre a porta, dá todo, como fala, todo apoio, 100%. Tem outras escolas que vão falar, não, você não pode, quando você vai fazer, nós vamos acabar com a sua raça. Isso também acontece. E nesse tempo vão falar, nós vamos acabar com a sua raça. Só que você vai falar, eu tenho meu direito, eu vou fazer. Quando você ajuda-me ou não ajuda. Quando eles ajudam, você precisa fazer conforme eles falam. Quando eles dão sala, faça dentro desse sala. Dá esse horário, faça esse horários. E quando você quer fazer mais atividades, mais encontro, você fala, ei, nós queremos fazer mais atividades, e eles vão dar o local. Quando eles não dão nenhum espaço, você manda uma carta de novo, falando, eu quero fazer. Dá-me o argumento por que não pode. Normalmente eles não vão dar nenhuma carta, porque quando eles escrevem uma carta, argumento, nós não queremos ter atividade religiosa aqui, eles estão quebrando a lei. E nós não queremos que você vá professar sua fé. Então, normalmente eles ficam quietos, eles falam, não, nós não vamos ajudar. Da minha experiência, eu vou depois contar algumas histórias, mas quando eu vou contar aqui histórias, eu vou contar aqui histórias para a eternidade, meu amado, porque eu faço isso aqui anos, você conhece, de minha própria experiência, depois também de amigos, colegas. Eu mesmo, eu vou falar a verdade, gente, eu gosto quando a escola não dá nenhum apoio. Videu. De toda a minha experiência, eu vou falar por quê. Porque quando eles dão o apoio, eles vão falar o horário e o local que você precisa fazer. É muito mais bem você escolher o horário e o local. Porque quando eles falam horário e o local, quando eles são inteligentes, eles vão escolher o horário mais ruim, o local mais, como fala, longe. E eles estão cumprindo a lei e você tem que estar junto com eles. Então eles vão dar um lugar, depois vão dar o testemunho, você vai entender. Mas quando eles não falam local e no horário, você tem que fazer lá o lugar que é todo mundo mais visível, e eu gosto do lugar mais visível. Não sei se eu com medo ou não. Faça lá o lugar mais visível. Porque todo mundo lá na universidade gosta de ver o zoológico. Você pensa, eu vou ser zoológico, isso não é legal, mas todo mundo gosta, porque todo mundo quer ver o que o crente está fazendo. E neles quer ouvir, e neles quer ver. E quando eles ouvem, eles veem, meu amado, a necessidade espiritual é enorme. Não falo que é pequeno, é enorme. Porque muitas pessoas têm problema na família, muitas pessoas têm problema lá no estudo, muitas pessoas têm problema financeiros. Os problemas são enormes, gente. A lista de problemas é grande. É quem tem a resposta para todos os problemas. É um nome, meus amados. Resposta para todos os problemas, o nome é Jesus, é verdade. Jesus é a resposta para quase todo o problema familiar e todo o problema financeiro. Cara, não existe um problema que é o nome de Jesus não é a resposta. Então, eles têm problema e eles querem ouvir a mensagem. E neles vão chegar, vou contar para vocês só um testemunho para vocês verem que o mundo gosta. Isso deu muito impacto na minha vida. Isso foi anos atrás, quando eu fui adolescente. Tive vamos falar, o homossexual mais famoso de Holanda, que é um cara de artista, de comédia, um homossexual, não quer saber nada do evangelho, não quer saber nada da palavra de Deus. Fui adolescente. Lá uma entrevista da televisão, estava vendo uma entrevista dele na televisão, eles falaram, o que você acha de Holanda? Fala, Holanda não tem esperança, porque isso foi aqui na Holanda. Ele falando, Holanda não tem esperança. Mas tem um dia no ano que eu acredito que a Holanda tem esperança. Você falou, que dia no ano que você acha que a Holanda tem esperança? O dia evangélico. Na Holanda tem o dia evangélico, aqui no Brasil tem o dia evangélico. Porque lá o dia evangélico, todos os jovens holandeses vão para o grande estádio de futebol e enchem lá com milhares de jovens. E ele fala, quando eu vejo esses jovens louvando Deus, adorando Deus, eu vejo uma coisa tanto linda, com uma coisa tanto paz, que um crente adorando, isso é uma coisa mais bonita que existe. E com isso, enche-me cheio de alegria, enche-me cheio de paz. Se eu falo Holanda, tem futuro. Isso aqui é um cara do mundo, meus amados. Mas isso que eu notei, o mundo quando vê nós, meus amados, porque quem está em comunicação com Deus, é o coisa lindo, porque o homem com o ser humano com Deus em comunhão. É uma das coisas mais lindas que existem.
Nós fazendo um culto, amados, é uma das coisas mais lindas, mais maravilhoso. Vamos falar a palavra de professor, olha o mundo, a coisa mais mágica que tem. Não é mágica, é a glória de Deus. Mas para o mundo é a coisa mais mágica que tem. Quando eles veem a glória de Deus, está lá no meio de ser humano. Eles ficam tudo olhando, eles ficam tudo maravilhados. E quem precisa de ajuda, meu amado, corre. Quer ter oração, quer ser tocado, quer participar? Junto. Então eu descobri uma coisa, Centes, faz o culto lá um lugar mais, como fala, mais visual, mais aberto. Eu não vou falar para vocês por quê, eu vou contar testemunho. Quando eu comecei a fazer ministério estudantil, fui lá à Universidade Livre, que eu falei que eu estudei, que vocês têm tudo livros lá, e não vou contar para vocês um pouquinho de história de Universidade Livre. Universidade Livre foi fundado pela educação aqui, que eles que têm uma universidade com estudo teológico, que não o governo ensinava o que poderia ser estudado na teologia, que a teologia foi decidido pela igreja, não pelo governo. Isso porque é chamado Universidade Livre, livre do governo, um estudo teológico livre. Então foi uma universidade bem crente. Só que hoje o dia, vamos falar, menos que 150 anos depois que a universidade é fundada, é uma universidade mais progressiva, mais liberal da Holanda. Então, porque esqueceu de palavra de Deus. Começou bonito, virou uma universidade agora progressivo. Eu chegando lá, eu falei, eu quero fazer, professar minha fé, aqui na universidade. E eu falei para eles, você tem que ter uma igreja. Eles têm uma sala de igreja, lá o edifício mais alto, lá o lugar mais alto, para falar que isso é o lugar mais santo. Lá está a igreja. Falo, pode fazer culto lá? E eles falaram, não, nós não queremos. Mas depois eles pensaram, pode, porque está muito longe para todo mundo ver. Então você pode fazer lá. Só que quando nós começamos a fazer lá, a faculdade de teologia começou a ouvir o culto. E na faculdade de teologia, também está mais alto, não gostava que nós começamos a pregar lá a palavra de Deus. Nós falamos, não, nós não queremos ter eles aqui de nosso lado. Fui para a faculdade de teologia e falei, nós não queremos ter eles lá. Então eles falaram, tá bem, vamos pôr eles em outro lugar, vamos pôr lá um lugar para acabar com a raça deles. Sabe o que eles escolheram? Lá o horário de intervalo, onde está o cafeteria, horário de intervalo, a sala de praça de alimento, vai fazer seu culto. Eles pensavam que nós nunca fomos ter coragem de fazer o culto lá. Mas sabe o que aconteceu para 3 meses, quando nós fizemos o culto? O cafeteria é o lugar onde tem mais barulho, 3.000, 5.000 estudantes buscando comida. Lugar com mais barulho. Quando nós começamos a fazer o culto, você não ouvia nada, tudo quieto. E não só quieto, você só ouvia nós louvando Deus, e todo mundo, meu amado, 3, 5 mil pessoas só olhando o que nós estávamos fazendo. Foi um culto de 5.000 pessoas, 50 pessoas louvando Deus, e 5.000 pessoas olhando, observando. Dentro de 3 meses, nós viramos algumas centenas de pessoas. Então a universidade falou, opa, nós não queremos isso, para de lá. Nós vamos pôr vocês em um novo local. Sabe o que é o novo local que eles inventaram para nós? Você tem um edifício grande, embaixo do edifício você tem um porão, que vocês falam porão, lá onde tem todo máquinas, porque lá é frio, então tem essas máquinas de esquentar. Então é um porão, tem máquina de esquentar, também tem impressoras da escola, lá trabalham impressoras. Então lá um lugar que é um buraco, meu amado, buraco. Eles pus lá, eles falaram, agora nós vamos acabar com eles. Nós pôs eles lá o porão. Sabe o que Deus fez? Que você tem lá todo o edifício, você tem um lugar de escada. Quase ninguém não usa escada, mas lá ao lado está o elevador. Mas quando você abre a porta de escada e você entra lá o lugar de escada, a música que nós cantava de um porão, de uma forma de megafone, entrava lá a escadaria, e quando você abria a porta, onde está todo o elevador, isso você também ouvia. Pessoas começaram a ouvir o louvor, pessoas pensam, de onde vem esse louvor? Começa a andar na escada. Onde irá? Vai lá baixo. Chegar onde nós estávamos. Deus sempre dava pessoas para chegar até nós. Mas eles vão escolher o lugar mais pior para você fazer o culto. Mas quando eles não dão o lugar, você escolhe o lugar mais bem. E eu estou falando para você, o lugar mais bem, o lugar mais visível. Não tem medo não. Faça lá o lugar mais visível, que mais pessoas vão chegar. E não só é aluno, amados, é professores, é pessoas que trabalham lá limpeza, como você fala, os zeladores,
eles vão tudo participar, amados, vão tudo chegar. Só que agora eu vou falar uma coisa a mais. Tem uma guerra espiritual, amados. Quando depois mais tempo eu tenho que falar sobre isso, porque não entrei na guerra espiritual, mas guerra espiritual tem. O diabo não dá almas de grátis, meu irmão. Cada alma que nós precisamos ganhar é uma alma que está lá, o poder do inimigo. O inimigo não vai dar almas de grátis, não. Ele vai lutar, vai fazer batalha. Então, no momento, quando você levanta e fala, eu quero fazer a obra de Deus, o inimigo vai levantar contra você. O que a Bíblia fala? Resiste e nele vai fugir. Só que você precisa tomar o seu lugar e você precisa resistir ele. Vai ter um momento de confronto. Só que você precisa ter estrutura para ficar lá. Vou mostrar direto uma ilustração de prática. Isso foi lá, a cidade de lá de Cuiabá, vamos falar o metropolitano Cuibano, a Mato Grosso. Que se o nome de cidade que está ali ao lado, eu penso que é o Fazenda Grande, uma coisa assim. Cidade lá do Cuiabá, que faz o grande parte. Lá na universidade, lá, uma moça começou o trabalho, e eu fui convidado para ser o primeiro pessoal para estar lá o primeiro evento. Esse é o primeiro evento do ministério, e eu ganhei a autoridade de universidade para estar lá junto. Ela pediu autoridade para o pastor chegar de fora, para eu ministrar. E nós fiz lá aberto, embaixo de uma árvore bem grande, aberto. Mas antes que o culto começou, a moça que fez a escolha para ser, como falo, a pessoa que levantou bandeira, para ser o líder, ela estava no final do estudo dela escrevendo o TCC. E ela estava muito empolgada que ia mostrar o TCC para mim. Então ela abriu o notebook dela, o computador dela, abriu lá, falou, ei, pastor Edson, aqui está o TCC. E o que aconteceu? Sumiu do computador, meu amado. Não estava lá o HD, não estava lá a memória do computador. Então ela entrou no pânico, porque quem escreve um TCC... Então ela falou, eu tenho lá o pendrive, porque ela não fala, não sou burro não, porque quando isso acontece, eu tenho o pendrive está aqui, vou pôr lá o computador, e o que aconteceu? Lá o pendrive também não tive o TCC. O moço começou a chorar. A gente fala, eu estou há muito tempo no ministério, eu já sabia, eu falei, cara, isso aqui é nada técnico, isso aqui nenhuma coisa faz, isso aqui é guerra espiritual. Eu falei, isso aqui é Satanás. Isso aqui é Satanás. Isso não tem nada a ver que você fez um delito, que você perdeu. Isso aqui é obra do maligno para resistir você. Deus levantou você aqui nesse lugar, Deus é mais forte, vou repreender o demônio, vamos orar. Nós oramos, repreender o demônio. O que você viu direto chegar lá o HD, lá o pendrive? Lá no lugar onde não estava o TCC chegou de volta. Meus amados, o inimigo é real. Mas quem mais é real que o inimigo é Deus. E quem é mais forte é Deus. Quando você vai levantar para fazer obra, o inimigo vai levantar. Mas você não pode ter medo. Você precisa ser valente. A Bíblia sempre fala, você só precisa temer uma pessoa, Deus. Mas qualquer outra coisa você não teme nada. E como Deus está do seu lado, você não tem nada para temer. Então você não pode temer, você precisa avançar, mas o inimigo vai fazer de tudo para desencorajar você. Então você precisa se preparar. Quem também quer? Quantos de vocês aqui foi para a escola de missão? Aqui tem várias pessoas que estão fazendo aqui uma faculdade de teologia, escola missionária. Levanta a mão, quem está fazendo uma escola? Todas as pessoas não mais estão aqui, mas domingo eu falei com alguns. Você está fazendo? Quem está fazendo aqui uma faculdade, teologia, assim? Ninguém? Ou ele está falando, o seu filho faça. Conversa com eles, meu amado. Primeira semana que eles vão para a escola, o momento quando eles querem fazer a escola, a vida deles via infernal, meu amado. Eu sempre fui diretor de escola de missão. Primeira semana, todo mundo, tem problema para todo lado. Por quê? Porque o diabo não quer que você vai fazer. Então ele vai fazer sua vida problema, mas quando você tome posição, ele vai fugir. Ele vai testar você. Quando o diabo testou Jesus, meus amados? Que foi o momento que o diabo seduziu de Jesus? Foi lá o começo, quando ele ainda não começou o ministério dele. Foi lá o começo. Jesus resistiu, o diabo fugiu, depois o diabo nunca mais chegou
De volta. Então, no começo, quando você quer fazer a obra de Deus, senão aqui estou chamando você para ser tropa de elite, meu amado. Não estou chamando você para ser soldadinho, estou chamando você para ser tropa de elite. Quando você toma posição para ser tropa de elite, o diabo vai levantar contra ti. Mas resiste nele e vai fugir. Nesse mesmo encontro, quando nós abrimos lá, que o moça ganhou o TCC dela de volta, vou te contar um testemunho. Você precisa acreditar que Deus vai fazer o sobrenatural através da sua vida. Nós estávamos lá, fazendo culto lá à livre, e como eu falei para você, todo mundo vai orar. Só que eles não estão perto, eles estão longe. Porque quem está perto, quem é crente. Vai chegar todo tipo de crente, de todo tipo de denominação. E como eu falei, não vai falar, ei, você não de meu igreja, ei, você não de meu teologia, ei, você não de meu denominação. Pare isso. Vocês são tudo cristão lá, então todo mundo bem-vindo. Porque, como falava, você na escola não pode fazer ministério de placa de igreja. Você não pode falar, ei, aqui é só para os assembleanos. Acabou, mamados. Então, eles podem fazer o tabaco. Você pode falar, aqui é professar amor e fé. Todo mundo está bem-vindo. Então, todo mundo chega. Mas tem pessoas que ficam mais longe. Estava uma moça mais longe, não tive coragem para estar perto de nós. Eu estava ministrando, viu moça, e eu vi que ela estava sendo tocada pelo Espírito Santo. E eu vi que ela estava sendo muito emocionada, como fala? Emocionada, muito emocionada. Chorando, emocionada. Então eu falei para uma outra moça, toquei, vai para ela, convido para ela estar perto. Então ela chegou perto. Depois que o culto terminou, fui falar com essa moça. Então essa moça falou isso aqui para mim. Eu sou recente casado, casei recente, 2 semanas atrás, não mais sei quando é 1 semana, 2 semanas. E nada fala, está fazendo um trabalho, construindo uma coisa, assim, manual. Para fazer esse trabalho manual, trabalhando com cola, com tesoura, tudo isso, ela tirou o anel dela, como fala, aliança. Tirou o anel, pus lá, fiz o trabalho, pegou o trabalho, tudo isso. O que ela esqueceu? Anel da aliança. Fui embora. Depois, eu não sei quando fui 1 hora, 2 ou 3 horas depois, que ela lembrou, deixei o anel lá, o mestre lá na escola. Fui de volta, o anel não mais estava lá, sumiu. E nela chorando, lá pânico, falando, eu sou recente casado, como eu vou falar para meu marido, que chorou 1 semana, 2 semanas de casamento, eu tá pediu? Qualquer pessoa casada que tem que entender, que isso é muito, eu acredito que o marido perdoa, não tem tudo isso, mas você entende, pessoa sinta-se muito mal. E eu vi que ela estava se sentindo muito, muito mal. Então eu tomei autoridade, mamado. Você precisa ter fé, porque Deus faz o impossível. Eu falei, cara, Deus levou você aqui para esse lugar para mostrar que Ele é seu pai, que Ele ama você. Eu falei isso para ela. E meu Deus vai fazer um milagre para você. Vou orar para você. O lugar onde você deixou, onde você não mais viu lá, vai de volta para lá, porque lá o nome de Jesus, seu anel vai estar lá. Gente, você precisa tomar fé. Você precisa acreditar que Deus faça o sobrenatural. Ela foi lá, e o que estava lá? O anel. Depois nós fomos dar um treinamento, mesmo como estou aqui fazendo treinamento com vocês. Quem chegou lá ao treinamento? Feliz e alegre. Levando o marido, levando os sogros, levando pai e mãe. Quem estava lá foi essa moça, todo mundo deu vida para Jesus Cristo. O diabo vai levantar, mas Deus vai fazer um trabalho mais grande através da sua vida, mas você precisa acreditar que Deus está com você, que você é um embaixador do reino de Deus, que você é uma tropa de elite, e você vai ser o luz na escuridão, e você vai ver milagres e maravilhas acontecer. E assim você vai fazer. Então, que trabalhos você vai fazer na universidade? Você começa seu grupo, é lá o local onde a universidade dá, o lugar onde você escolhe. Falando mais um testemunho só sobre isso, mamados, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, eu não estava lá, fui amigos de mim. Eles começaram a fazer o culto, e a universidade não deu nenhum espaço para eles. Então, eles fizeram lá livre, embaixo de uma árvore, do lado do biblioteca da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eles estavam um pouquinho com medo, porque eles falam, biblioteca tem que ser silêncio, nós aqui estamos fazendo barulho, louvando Deus, uma vez na semana, lá ao lado do biblioteca.
ele sabia muito bem que é o diretor da biblioteca, um homem que sempre anda com terno, homem com terno, sabia que uma figura é. Depois de 3 meses, o diretor da biblioteca chegou para eles, e eles falaram, opa, agora ele vai falar que nós não mais pode fazer o trabalho aqui, vai impedir nós. Quando o diretor chegou e falou com eles, o diretor falou isso aqui, vocês sabem a história da biblioteca? E eles falaram, não, nós não conhecemos a história. A história da biblioteca é isso aqui. Muitos anos atrás, quando ainda foi o Império Brasil, isso aqui não foi biblioteca, aqui foi prisão do Rio de Janeiro. Dentro dessa biblioteca foi prisão lá no Rio de Janeiro. Só nessa época, a prisão não foi nada um lugar legal. Torturava os prisioneiros, maltratava prisioneiros, e pessoas foram lá, não fala isso, matado. Não só isso, também escravos que fui maltratado lá, muito crime, gente, muito, vocês estão entendendo. Tempo imperial, prisão, regras humanas, direitos humanos não existia. Então, muitas pessoas foram lá maltratado, abusado pelo sistema. Depois, a prisão parou. E nisso aqui virou hospício para pessoas com doenças mentais. Só que nessa época, todo conhecimento que nós sabemos sobre doenças mentais, não tive. Pessoas também foram largadas para a família, abandonadas lá. E não ciência, nessa época, também foi muito ruim. Então, a pessoa também foi tratada como animal aqui. Esses pacientes foram também abusados, maltratados, tudo dentro desse local. E depois que virou biblioteca da universidade. A universidade chegou aqui e virou biblioteca. Só que esse herança fez uma coisa no mundo espiritual. Ouve o que ele está falando. Essa herança deu uma coisa no mundo espiritual. E eu sei que é o mundo espiritual aqui ruim, porque forças do mal estão atraídos aqui. Porque meus funcionários falam, eles ouvem os correntes dos prisioneiros. Eles ouvem os gritos dos prisioneiros. Eles sentem que tudo que aconteceu de ruim está ainda aqui. A presença está aqui. Cada um de meus funcionários sempre está doente, dor de cabeça, precisa trabalhar um mês e depois está uma semana doente. Todos os meus funcionários têm problema psicológico aqui. A pessoa não tem que estudar, a pessoa não tem paz que estuda aqui, entra. A biblioteca é um lugar de paz para estudar. Ele fala que quase não tem ninguém que estuda aqui porque não tem paz. É um lugar do maligno. Agora ele falou isso aqui. Desde o dia que vocês começaram a fazer culto aqui, louvor, isso parou. Para 3 meses, nós temos paz. Para 3 meses, nenhum funcionário doente. Para 3 meses, todo estudante que entra aqui para estudar está tranquilo. Agora eu estou pedindo para vocês, quando vocês querem, cada dia pode fazer culto dentro da biblioteca. Vocês têm todo livre para fazer culto dentro da biblioteca. Vocês podem falar um glória a Deus, dá um palma para Deus, gente. Deus é grande, Deus é poderoso. Deus é poderoso. Então vocês precisam entender que você tem poder e autoridade. E você vai fazer a diferença. E a diferença começou com uma pessoa, meus amados. Nós como igreja sempre acreditamos lá grande em números, mas na verdade não é o grande em números. O que são histórias mais impactadas, que tem mais impacto lá o Evangelho de Jesus? É a história quando ele está curando multidões, ou a história quando ele está só falando com Nicodemos? História quando ele está ganhando 1000 almas, ou história que ele está falando com mulher samaritana? Meus amados, nunca pense lá coisa pequena ou coisa grande. Pense que Deus escolheu você para fazer a obra de Deus lá no lugar onde você está, e Deus vai fazer uma história linda com você. Quando é com uma pessoa, quando é 1000 pessoas, não faz diferente. Também com quem é grande homem, o grande mulher de Deus. Muitas vezes nós pensamos, o grande homem e mulher de Deus que enche estadiões para pregar. Mas ao mesmo tempo Deus escolhe alguém outro para ir para um tribo indígena lá no meio de mato para traduzir a Bíblia. Isso só vai alcançar 100 pessoas. Mas eu acho que isso é um grande homem e grande mulher de Deus igualzinho com quem enche o estadião, meus amados. Deus está chamando você para você fazer a obra de Deus na sua escolha. E não tem ninguém outro que tem que fazer esse trabalho na sua escola que é você. Eu não posso entrar, nenhum outro aluno pode entrar, mas quem tem o direito para pregar o Evangelho é você. E Deus vai fazer grandes coisas através da sua vida. Então, o que são atividades que você vai fazer lá?
Lá cada país, a estratégia é diferente, meus amados. Porque eu já fiz ministério estudantil em vários países, conheço a história de vários países, mas eu vou falar o que dá mais sucesso aqui no Brasil. Então, o que eu vou falar para vocês? Seu esquema brasileiro. Eu vi aqui, vocês são de Belém, Pará, seu comida é o melhor do Brasil, mas vocês são brasileiros. Eu até anotei, vocês são igual como todo brasileiro. Estava falando com minha esposa, falei, cara, fui lá para Suriname, Guiana, cheguei de volta no Brasil, eu sei que eu sou com brasileiros. Porque dentro que eu sou brasileiro, tu fala, é brasileiro. Vocês são igual como todo outro brasileiro. Toda região tem um pouquinho de diferença dele, mas vocês são Brasil. Ega, meu irmão, não são brasileiros, amém? Isso é. Pode falar égua, mas é brasileiro, amém? É brasileiro. Então, meus amados, o que funciona muito bem aqui no Brasil? O que funciona muito bem no Brasil? Que brasileiro gosta de culto, meu amado. Não vou falar mentira. Brasileiro gosta de culto. Gosta de culto. Gosta de estar junto, louvando, adorando Deus, gosta de culto. Porque o brasileiro gosta de sobrenatural, meu amados. Gosta de sobrenatural. Porque quando não é o culto evangélico, ele vai fazer qualquer outro culto. E vocês sabem aqui muito bem, porque aqui tem um lugar mais grande de festa idólatra 2 semanas atrás, não foi? Então, eles gostam de atividade religiosa. E na atividade religiosa, o mais que gosta é culto. Então, amados, o que você vai fazer? Você vai fazer um encontro de louvar a Deus com palavra culto. Como na maioria de universidade, você tem escola, você tem universidade federal e tem universidade, como fala, não público, mas privado. O Universidade Federal, você tem mais tempo para fazer um culto e encontro mais longo. Pode fazer um culto e encontro em 1 hora, às vezes até mais, 45 minutos. Quando você está lá uma universidade privada ou uma escola, normalmente é mais na intervalo. Então é uma coisa mais de 15 minutos, 20 minutos, uma meia hora. Então o que você vai fazer? Você vai fazer um culto que eu chamo de pit stop. Você pode dar outro nome, mas por que eu dar o nome de pit stop? Quando vocês olharem a Fórmula 1, ou você só olhava a Fórmula 1 na época de Ayrton Senna. Eu penso que a maioria aqui nem sabe quem é Ayrton Senna, mas a geração mais velha sabe. Na Fórmula 1, carros precisam dar muito volta. Mas no meio de volta, eles precisam fazer uma parada para pôr novo gasolina, pôr novo pneus. Só que eles precisam fazer isso muito rápido. E nisso é chamado pit stop. Só que esse pit stop é suficiente para pôr novo gasolina, pôr novo pneus, para a pessoa vencer a corrida. Então, parada pequena, uma parada que faz toda mudança na corrida. É mesmo, você vai fazer um culto pit stop, culto de 15 minutos, 20 minutos. E nesse culto de 15, 20 minutos que você vai fazer, você faz lá 1, 2, 3 louvores, faça uma oração, dá uma palavra culto de meditação, faça uma oração, e nisso dá um renovo na vida de todo mundo que vai participar. E quando você vai falar culto, pessoas vão participar. O grupo vai fazer. Você põe lá multimídia, põe lá, como fala, lugar onde você pode pôr lá o muro, a imagem do seu banner. Então você imprime, põe o convite lá, fala lá, pessoas fazem convite, e você vai ver que muitas pessoas vão levantar, e você tem que fazer isso cada semana. Cada semana você faz seu encontro, e pessoas vão chegar, pessoas vão participar. Depois, quando você faz esse encontro, você vai fazer o outro trabalho essencial, que eu vou chamar que é discipulado. Depois eu vou ainda falar mais sobre isso. Porque o discipulado é muito importante. Para essa geração aqui, nós temos que fazer muita discussão sobre o que significa uma geração. Mas lá, do meu ponto de vista, uma geração é cada 40 anos. A Bíblia vai falar de 40 anos. E por que eu falo 40 anos? Porque você, vida de ouvir, adulto, produtivo, que você quer fazer, que você quer fazer independente, vamos falar em média quando você é de 20 anos até 70 anos. Porque depois passou de 70 anos, seu corpo via fraco. Então o tempo que você, vida de Deus, tem que falar, eu tenho força, vigor, para pôr meu estampa na sociedade, é de 20 até 70, 40 anos de produtividade. Então, isso é geração. E uma coisa que você precisa fazer, que é seu dever. Estou falando que é dever. Vai ler Deuteronômio 6. Você precisa ter alguém que vai seguir você.
E quem vai seguir você, lá Deuteronômio 6, é seu filho. Isso porque a Bíblia fala, ensina o seu filho para caminhar, quando deita, quando anda você, porque lá o dia, quando você vai virar velho, que eu estava falando aqui no começo do culto, você vai entregar o fazenda, os seus bens, tudo na mão de quem? Filho, você que vai dar continuidade, e você vai fazer isso bem, para depois dar para o meu neto. Então você trabalha para depois ter alguém que vai tomar o seu lugar. E quem vai tomar o seu lugar é o seu filho. Isso é até o princípio de discipulado. Você precisa minimal discipular o seu filho, filha, discipular eles. É coisa minimal. Só que, meu amado, lá na universidade, você não tem 40 anos não, meu amado. Você tem uma vida inteira para treinar alguém. O pastor tem vida inteira, 40 anos, para treinar minimal 1 ou 2 outros pastores para seguir alguém na função dele. Você lá, sua empresa, quando você montou a empresa, você também tem tempo para treinar alguém outro para tomar o seu lugar. Mas lá no Ministério da Universidade, quantos anos você está lá? Mais ou menos 4, 5, 6 anos. Em vez de você não entra lá o mesmo ano que você entra lá na universidade e lá o Ministério Estudantil. Então, vou falar, em média, você tem 4 anos para treinar alguém, tomar o seu lugar. Porque quando você não treina ninguém para tomar o seu lugar, no momento quando você vai embora, a obra vai morrer. Morre, porque quando não tem discípulos, a obra vai morrer. Mesmo como o pai que montou a empresa, não ensina os filhos a dar continuidade à empresa, a empresa vai morrer, vai acabar. Você vê muitas histórias por lá. Tudo morre quando não tem ninguém que tomar o lugar para dar sequência. Então, no Ministério Estudantil, você precisa lá 4 anos. E nisso que eu falo que a coisa mais importante. Porque o culto vai criar povo. Mas para o trabalho continuar é o discipulado. Então, você precisa treinar alguém outro para tomar o seu lugar. Porque quando você não treina, não vai ter continuidade. Então, eu disse, o culto discipulado. Quando você faz essas 2 atividades, você está tendo um ministério saudável. Culto, você vai ver muito crescimento, vai ver muito milagres, vai ver muito evangelismo, porque o estudante precisa ter esse oásis, esse momento. Então, você vai ver lá coisas acontecer. Mas quando você não faz a culto, o trabalho termina. Agora eu vou falar um nome que é verdade que eu vou falar. Quando vocês ouviram de pregador David Leonardo? Vocês ouviram dele? É de Joinville. Eu conheci ele quando ele foi líder de jovem. Ele plantou um ministério estudantil lá na nossa cidade, lá na universidade. Trabalhou junto comigo lá, fazendo um ministério estudantil. E ele é um rapaz muito dinâmico. Montou um trabalho forte, com muitas pessoas. Chegava 80, 100 pessoas lá. Em vez de ele convidava mim, a universidade ele libertava, estava lá no meio deles. Só que o que David Leonardo não fez? Não treinou ninguém para tomar o lugar dele. Ele estava interessado em fazer o culto movimento. Quando ele foi embora, o trabalho sumiu. Isso aqui só a vida é eu, meus amados. Quando eu quero falar que ele é carro bom, carro ruim, estou só falando aqui história real. Ministério estudantil, meus amados, que eu quero é que alguém que veja, não precisa ter uma multidão. Função principal, que é isso, obra sobre 10, 20, 30 anos, ainda está lá. Então, o foco principal é que eu vou preparar alguém outro que vai dar o continuidade. Então, isso que precisa ser o fundamento. O culto é legal para atrair pessoas, mas a coisa principal para fazer que a obra vai continuar é discipulado. Depois, quando você tem essas 2 atividades, meus amados, essas 2 atividades, você tem que fazer mais atividades. A atividade que você tem que fazer mais é o evangelismo. Evangelismo, faça minimal 2 vezes por ano. Cada vez quando vai ter um novo semestre que o novo aluno entra na escola. Minimal é essa semana, que quando o novo aluno entra na escola, você vai fazer um evangelismo. Vou falar um evangelismo bem simples, que é nada especial, mas eficaz. Você na internet, lá no YouTube, de seu forma, de seu jeito, você tem de inventar 1000 formas de evangelismo. É quando você não tem nenhuma criatividade, pode falar comigo, eu vou ensinar você milhares de formas, mas vou ensinar aqui a forma mais simples e eficaz. O que é a forma mais simples e eficaz? Você pega uma mesa,
Põe lá um lugar bem estratégico, onde todo mundo vai passar, especialmente onde novos alunos vão passar para conhecer a escola. Você vai pôr lá água, vai pôr chá, vai pôr café. Quem não sabe fazer café, fala com o meu irmão, pastor Jefferson, ele vai ensinar você a fazer o cafezinho. Mas você faz o café, você faz o chocolate quente, você faz refrigerante. E, meus amados, por favor, abre seu mão. Compra lá um bom suco, compra um bom refri. Mas quando fala, você tem dinheiro! Você tem sim, meus amados. Abre sua mão. Mas quando é verdade, eu não tenho dinheiro, seu pai tem dinheiro, e você vai falar com um supermercado, fala com o empresário, fala com seu pai e mãe, fala com ninguém, mas põe lá o aguinha, o chá, café, Coca-Cola, o que você quer, põe lá, põe biscoitinho, põe lá o bolacha, põe lá o bis, põe qualquer coisa lá, e não abençoa, amados. E você vai pôr um flyer com toda a atividade que você faça, explicando quem você é, as suas atividades. Não precisa ser nada evangelístico, pode ser só um convite para o seu evento. E todo mundo que passa, você dá o convite e você fala, não quer você estar aqui com nós, tem cadeira aqui, tem aqui um chá, tem um café, tem um bolacha, tem um chocolate, a pessoa vai sentar, a pessoa vai conversar. E não vou falar porque isso aqui é tanto importante fazer dentro logo no começo, meus amados. Tem um livro de evangelismo, que eu acho que é um livro de evangelismo chave palé, de Christian Schwarz, de um alemão. O nome do livro é Evangelismo Eficaz. Ele faz uma pesquisa, que eu vi que ela é verdade. Então, o que ele fala, eu vi que ela é verdade, não é mentira. Ele fala momento de mudança, mais grande mudança na vida, mais aberto a pessoa para o evangelho. Não só também mais aberto para o evangelho, mais aberto para perder a fé também. Então, qualquer coisa que é mudança radical. Pessoas que vão ganhar criança, estão abertas para o evangelho. Eu vou falar para vocês bem rápido. Sou casado, ganhei criança, vou virar pai. Eu não sei como ser pai. Como você ser pai? Ninguém precisa ajudar a mim, eu preciso ser pai. Então, chega lá o crente. Meu irmão, vai lá à igreja, porque nós vamos ensinar você como ser pai. Ok, legal, vou para a igreja. Mas, quando não chega esse convite, vai chegar o convite de alguém outro, que fala, não, preocupa, meu irmão, vamos aqui beber algum cerveja, vamos ver aqui alguns filmes, e tudo vai dar certo. Então tá bem. Você entendeu? Ele está aberto para ouvir o evangélico. E quem que comprou uma casa nova, está com dívida, estou com dívida, não sei como pagar, isso é uma coisa muito impactante. Ele também está aberto. Mas quem está muito aberto é qualquer estudante de 18 anos que está de ensino médio para uma faculdade, meu amado. Ele está numa mudança radical. Quer ter novos amigos, nova atividade. E quando ele entra lá na universidade, ele quer ter. O crente que entra, quando vai ver que tem cristãos lá, ele fala, tem um aço aqui, tem crentes aqui, eu vou participar. Mas quando não tem nenhum convite cristão, vai ter o pessoal do clube de futebol de salão, vai ter o pessoal de isso, vai ter o pessoal do clube de xadrez, vai ter pessoal para mil outras coisas, e ele vai encaixar com toda essa coisa. E quando ele tem coisas do mundo, veja, ele tem a caixa com coisas do mundo também. Porque ele está aberto para uma mudança. Então, a igreja precisa, você precisa estar lá. Mas também o rapaz, uma menina que é não crente, que enche, ela quer ter uma coisa nova. Vou para a universidade, quero saber coisa nova. Mesmo como assim, um cristão que entra e fala, meu pai falou que eu nunca posso fazer coisas do mundo, mas eu quero descobrir para mim mesmo. Mesmo também o pessoal do mundo. Meu pai e minha mãe falou que evangélicos não prestam, mas eu quero saber para mim mesmo. Aqui tem um evangélico, vamos ver o que esses evangélicos falam. Eu quero conhecer. Ele vai conhecer. Vocês estão entendendo, mamãe? Quando tem mudança, a pessoa está, como fala, uma mudança radical na vida, eles estão abertos para coisas novas. Então, no momento, quando eles entram na faculdade, antes que eles vão encaixar a vida deles, nesse momento você precisa apresentar o evangelho. Então, isso falo, cada vez quando tem um novo aluno que entra na escola, é esse momento fazer um evangelismo. E o que eu falei para vocês é bem simples, você não precisa ser nenhum gênio, você nem não precisa falar nada sobre o evangelho, só fazer o convite para a pessoa participar dos seus eventos, bem simples. Mas você pode fazer evangelismo cada semana, de sua forma, como você quer. Outra coisa que você precisa fazer, oração. Faça uma vez por mês uma vigília na universidade, não tem problema, amados.
faça uma caminhada de evangelismo, andar lá dentro da universidade, orando para todo sala de aula, para todo professor. E você fala, isso é de crente maluquinho, que quer fazer mesmo como andar um volta lá muro de Jericó. Cara, quando você quer falar volta de muro de Jericó, quando você quer falar caminhada de oração, não interessa em nada para você estar andando. Amém. Tá bom. Então você anda, você faz oração, mas faça a oração lá. Quando é vigília, caminhada de oração, vai ensinar pessoas a orar. Vocês têm uma pergunta? Ninguém aqui tem pergunta? Então pode falar. Então, tem dois discipulados que é importante. O discipulado devido eu conhecer a palavra de Deus, porque a palavra de Deus vai purificar nós. Vamos dar aqui uma definição bem simples para vocês entenderem. O evangelismo é ter a pessoa do mundo para poder dentro da igreja. Discipulado é ter o mundo que está dentro do cristão. Então, a palavra de Deus que purifica nós e limpa nós. A palavra de Deus fala isso bem claro, que a palavra purifica. Então, o discipulado é estudar a palavra de Deus junto. Depois, sobre esse assunto, vou entrar lá. Vou falar bastante sobre esse assunto, como você faz o discipulado de ensinar a palavra de Deus. E isso é essencial, porque quem vai ser também um líder, quem vai seguir você, precisa ser um crente forte. E sendo um discípulo, você torna uma crente forte. É impossível você tornar um crente forte sem discipulado. Então, é para o novo convertido, é para o crente que está existe, então é o momento de estudar a palavra de Deus junto. Mas também tem o discipulado, como eu falei, o discipulado de formar um novo líder, que parte disso é estudar a palavra de Deus, mas mais que só estudar a palavra de Deus. É convidar a pessoa a fazer uma atividade junto que você está preparando, para você ensinar o pessoal como fazer. O que é importante? A maioria de nós, como cristãos, para muturação, nós não confia em quem outro fazer o trabalho que eu estou fazendo. É uma palavra de confiança. Nós não temos confiança. Tanto vou falar sobre o mais grande problema, que hoje, graças a Deus, que a igreja está acreditando lá vocês, e que a igreja está acreditando no adolescente fazer a obra de Deus. Porque quando eu comecei a fazer ministério estudantil, 30 anos atrás, para a escola ensina médio, falar pastor, que é um aluno, até para a universidade, que o aluno vai fazer um culto, vai fazer evangelismo, vai fazer discipulado, vai fazer toda a atividade, mesmo como igreja na universidade, o pastor vai falar, mas paz não é previsto não, mamado. O que você está falando é função de previsto lá na igreja, quando é a Assembleia de Deus, ou diácono, é líder, ou um vice-pastor. Cara, o chovinho lá, vamos falar lá o Luiz ainda não é casado, o Luiz não tem função de, como fala, que função você tem lá na igreja? Você é auxiliar, diácono, quê? Mídia. Mas você tem um cargo assim, um título lá na igreja? Onde você está inventando? Rapaz, sem nenhum título, não casado, liderar lá, fazer igreja, expulsar os demônios, orar para enfermos, fazer 1000 coisas lá, quando rapaz ainda aqui na igreja, eu vou falar, um sem ninguém? Eles não gostavam, mamados. O pastor, eles falavam, não, mamados, precisa ser um obreiro, não pode ser qualquer um, porque fazer um culto, fazer assim, orar, para dar depois, final o culto, dar a benção. O que você está falando? O cara é estudante, isso foi para estudante universitário, vai pensar para estudante de ensino médio.
Falou lá, o Caim de 14 anos, fazendo culto lá, orando para a pessoa que ainda não é que seu auxiliar, você está doido? Porque o Grace não confiava em vocês. Ele falou, não tive confiança. Hoje o dia, graças a Deus, que todo pastor está acreditando que vocês podem ser do Davi. Hoje o dia, os pastores estão acreditando. Então você tem a abertura para fazer a obra de Deus. Mas quando você está fazendo obra, você precisa ter confiança que seu amiguinho também é capaz. Você precisa aprender que o pessoal que está junto com você é capaz. E para ele aprender, você precisa dar ele espaço para fazer a obra. Você não pode ser o estrelinha que vai fazer o dor do culto do tempo pregando. Porque quando você quer ser o estrelinha, que você fala, eu sabe pregar o mais bem, eu sabe fazer o culto mais bem, então deixa eu fazer a ministração, deixa eu fazer a oração, eu não vou pedir o meu amiguinho fazer nada, porque a pregação dele não é tanto forte, a oração dele não é tanto forte, então eu não vou dar oportunidade para ele. Não dá oportunidade para ele, ele nunca vai crescer. O que você precisa fazer é dar oportunidade. O que é discipulado? Vou mostrar a vocês uma coisa bem simples. Eu não tenho aqui uma tela, mas vou fazer aqui com uma mão. Aqui é pouco responsabilidade. Você não faça nada. Aqui você faça muito. O que é discipulado em fazer novo liderança? Lá no começo você faça muito. Mesmo como Jesus com discípulos. Você vai ver bem claro Jesus com discípulos. No começo Jesus que fazia tudo. Mas ao meio do caminhada, você vai ver que Jesus faz igualzinho como discípulos. Porque lá em Mateus 10, ele fala, ele outro evangelho, que ele via todo mundo para fazer a obra de Deus, e eles vão para aldeias, vão para cidades, sem Jesus, prega, cura o enfermo, expulsa os demônios. Ele chega para Jesus dando relato, Jesus tem lá seu nome, nós expulsamos demônios. Jesus não estava lá. Então, Jesus fazia tudo, discípulos não faziam nada, mas aquilo ao meio estava igual. E o que aconteceu no final? No final, Jesus vai para o céu, e o que Jesus fala? Eu estou indo para o céu, eu não vou fazer nada mais. Ele falou que nós apontamos, ide, vocês que pregam, vocês que vão expulsar o demônio, eu vou estar lá para confirmar, mas quem está agora? Jesus está hoje aqui pregando, amados. Quem está pregando hoje aqui sou eu. Então, depois o que Jesus falou aqui? Eu faço tudo lá no começo, mas no final Jesus está aqui só para confirmar o que nós estamos fazendo. Mas a igreja começou a ir aqui para cima. Então, o discipulado eu lá passo, começo a fazer cada vez mais. Eu não vou esperar até o dia que eu vou sair da universidade. Antes que eu vou sair, eu vou convidar para eles participar junto, e eu vou dar eles oportunidade. Quando eles não sabem preparar uma pregação, eu vou ensinar. Não sabem orar, eu vou ensinar. Mas vou dar espaço para eles. Até quando é muito fraco, até quando é não tanto legalzinho como eu, mas não tem esse. Eu vou embora, esse pessoal que é aqui para dar continuidade. Mas esse pessoal vai ser outro talento que é muito mais forte que você tem, que você não sabia. Mas você precisa ter confiança, porque quando você não tem confiança, meus amados, você quer fazer tudo, você faça tudo, até o dia que você vai embora, quando você vai embora, ninguém não mais sabe como fazer. Vocês estão entendendo? Então, o discipulado traz duas coisas, que você vai ensinar a palavra de Deus, fazer estudos bíblicos junto, que depois eu vou falar mais sobre esse assunto, e você vai convidar a pessoa para trabalhar junto com você, cada vez dando a pessoa mais espaço e você confiando na vida deles. É nisso que nós precisamos fazer, confiando ao outro. Então, eu falei sobre oração, falei sobre evangelismo, falei sobre culto, falei sobre discipulado. Outro muito importante é confraternização e amizade. Alunos precisam ter vitamina de amizade. Jovens, adolescentes precisam ter amizade. E muitas vezes a amizade não tem nada a ver com a atividade religiosa direta, amados. Não tem. É ver um filme junto, jogar um joguinho junto, fazer uma brincadeira junto. É tempo de confraternização. Não tem nada direto a ver com o assunto espiritual. Mas eu aprendi de minha vida, às vezes, momentos mais espiritual que tem. Porque é no momento que pessoas estão juntas, alegres, eles abrem o coração e fazem conversa de verdade. Você vai ver que uma maioria de conversa de verdade de Jesus no Evangelho não foi lá no momento de culto, foi tudo lá no momento de confraternização, que a pessoa está um junto com o outro, está, como fala, relax, está, como fala, tudo tranquilão, tudo bom, tudo na paz, que a pessoa fala, ai, mas Jesus, abre o coração. Então, nesses momentos de confraternização, que às vezes você vai ter conversas mais importantes de discipulado.
Mas você precisa ter esse momento de amizade, momento de que a pessoa que tem que falar, ei, eu também pode falar sobre outro assunto, vocês estão entendendo? Eu não preciso ensinar vocês como fazer isso vocês são tudo gênio, tá bem? Então eu não preciso falar que tipo de atividade você pode fazer. Uma atividade que sempre funciona é comer junto. Horário de refeição, vamos comer junto. Lá esse horário, vamos todo mundo comer junto. E você vai fazendo tempo coisas. Amém? Falando uma coisa que eu acho importante para vocês falar, porque muitas vezes vocês pedirem para seu pastor ganhar autoridade para fazer o trabalho estudantil. Como eu faço esse trabalho há anos e anos, eu descobri, não interessa a denominação, não interessa o país, muitas vezes vai ter um problema com o pastor, em que é um problema que você vai ter mais grande problema, o líder de jovem. A pessoa que você vai ter mais problema, o líder de jovem. Vai ser o mais grande oponente contra o ministério estudantil. Não falo mentira, o mais grande obstáculo dentro da igreja para o ministério estudantil é o líder de jovens. Mas o pastor tem o mesmo pensamento com ele, mas um pouquinho mais aberto. Mas o problema vai chegar com o líder de jovem e o pastor vai estar bem rápido do lado do líder de jovem. Vou explicar para vocês. O grande realidade disso aqui, quem vai para a universidade, quem vai para a faculdade, meus amados, quando é escola pública, que é integral, universidade federal, universidade estadual, municipal, ou quando é escola privada, o aluno que vai para a escola, de segunda até sexta, não tem tempo para ir para a igreja. A maioria vai para a universidade privada. Universidade privada é muito caro, meus amados, muito caro. Custa, quando é barato, baixa R$1.000, mas normalmente até R$1.000 é barato. Hoje em dia, 2.000, lá vai para cima, meus amados. Então, quem que tem de pagar isso? A pessoa precisa trabalhar, de segunda até sexta, precisa trabalhar, para a noite, para a faculdade. Então, eu trabalho, chega o horário para a faculdade, horário que tem mais trânsito, preciso correr para a faculdade, chega na faculdade, estuda lá 2, 3, 4 horas, precisa correr para casa para dormir, e nisso o dia dele, de segunda até sexta. Tem tempo para ir para a igreja? Não tem tempo não, mamados. Chega fim de semana, precisa fazer provas, precisa fazer estudo, tem tempo para ir para o grupo de jovem? Vê se ele vai lá sábado à noite, mas maioria ele vai só mostrar vez o carro lá domingo, e fui. Como falou isso, nem às vezes não é suficiente para ter uma vida espiritual saudável, isso porque o ministério estudantil é tão importante. Porque, na verdade, quem entra na faculdade, quando ele só vai depender da igreja, ele vai só um culto lá na semana e onde acabou. E nisso não é suficiente, meus amados. Mas o líder de jovem não reclama. Ele acha isso tudo tranquilo. A pessoa saiu, não mais está lá na faculdade, está benção, chega lá ao congresso, chega uma vez, tanto vezes lá ao culto, ele está tudo tranquilão. O líder de jovem está tranquilão, o pastor está tranquilão, porque a pessoa está estudando. Mas agora vai acontecer uma coisa. Você abre o ministério estudantil. Agora ele sabe que ele vai ouvir. Esses caras que eu não mais estava vendo lá o culto de jovem, não mais estava vendo tanto lá a igreja, estou ouvindo que esses caras estão agora participando lá, o grupo estudantil, estão indo para um culto, está evangelizando, está fazendo obra de Deus. Opa! Espera uma coisa. Está sendo ativo, está produzindo para a reino de Deus, mas não comigo. Como isso é possível? Por que ele não está sábado comigo? Por que ele não está ganhando alma comigo? Por que não está fazendo obra comigo? Opa, aqui. Quando ele sabe fazer atividade lá na universidade, sabe fazer sábado comigo, precisa estar aqui comigo. E nele fica com ciúmes mais grandes. Não falo mentira, meu amado. Eu vi isolador da igreja, fica com ciúme e vai falar para o pastor. Eles são um grupo rebelde paralelo contra nós. É um ministério, como eu falo de meu lado, está terminando com minha liderança. Cara, eu não peguei nenhum peixe de você, porque esse peixe que você pegou não estava contigo, porque ele está na universidade, e a atividade não acontece lá sábado, domingo, a atividade acontece na universidade, que ele não está com você. Mas, para uma forma incrível, o moeda não cai no líder de jovem, não. O líder de jovem vai virar furioso, com ciúme, e que fala, quero ver o dono do grupo estudantil comigo, ou não, estão rebeldes pastor. E no pastor é bem claro. Onde eu quero ver eles fazer culto? Eu quero ver eles fazendo culto na universidade ou eu quero fazer culto com o líder de jovem? Com o líder de jovem. Líder de jovem, você está certo. Cara, você não sabe quanto luta eu tive com esse assunto lá do Brasil, com qualquer tipo de denominação. Antes que eu falei, cara, quando ninguém entra na universidade,
ele não mais está contigo, e vocês estão na paz, porque vocês nem não notam, vocês só vão ouvir quando ele está ativo lá na universidade, produtindo lá na universidade, e depois vai chegar o próximo problema, eles vão ouvir, está ganhando almas na universidade, porque as pessoas vão ouvir, quem deu vida para Cristo, outro deu vida para Cristo, e eles vão falar, por que eu não estou vendo alma aqui na igreja? Por que não estou vendo alma aqui no meu grupo de jovem? O que eu falei para vocês? Tem duas coisas. Vamos falar que seu grupo é todo mundo da sua igreja. Mas seu igreja, todo mundo está lá nesse lado da cidade. E a alma que você ganhou mora ao outro lado da cidade. Você acha que essa alma que você ganhou vai para a igreja de você do outro lado da cidade ou vai para uma igreja perto do bairro dele? Perto do bairro dele. Outra coisa, na sua igreja, que você vai ganhar. Como falo, quando você vai ganhar o pessoal lá, seu grupo é só de sua igreja, ou como eu falei, é um grupo de pessoas de várias igrejas. Quando você ganha uma alma, e vocês são um grupo de pessoas de várias igrejas, não é chance que a pessoa direto vai para a Assembleia, não é chance que a pessoa direto vai aqui para o Batista de Montenegro, o missionário de Montenegro, porque pessoas são várias igrejas, então você ganha uma alma, e vez um vai para seu culto, outro vai para outro culto. Vocês estão entendendo? Mas é o reino, mas muitos pastores não entendem. O pastor ouve, fui ganhado 10 almas lá, seu grupo, porque eu não estou vendo esses 10 almas aqui. Isso tomou tempo para explicar, mas estou falando aqui um problema, e nesse assunto eu quero ajudar vocês. Graças a Deus, eles estão cada vez tendo mais confiança, cada Deus, a mente deles cada vez está mais abrindo, mas isso aqui é uma realidade que eu estou falando para vocês, que pode acontecer lá no futuro, mas você precisa explicar para o pastor. Lá no momento quando chove, na verdade, vai para a faculdade. Você, na verdade, quase está perdendo esse membro. Eu vou falar o quase verdade, gente. Porque quando você vai para a faculdade, você está lá estudando para virar um profissional. O chance que quando você vier profissional, você ainda vai ficar morando na mesma cidade, no mesmo bairro. No dia que você pega a graduação, você ainda vai ficar lá? Grande chance que você vai para outro estado, vai para outra cidade, vai morar em outro lugar. Então, na verdade, você não pode pensar que eu sou dono de ovelhinha. Ninguém de nós é dono de ovelhinha. E quem foi para a universidade, como eu falei, de segunda até sexta, você quase não mais vê ele. No fim de semana você vê pouco, mas deixe ele fazer a obra de Deus na universidade. Deixa fazer. Tá bem? Vocês têm uma pergunta? Foi tudo bem claro? Então, agora, quero entrar vocês sobre fazer o assunto de discipulado na universidade. Eu escrevi um material, quero pôr um material aqui na tela, vamos ver. Bem rápido vai ser publicado. Mas ainda não foi publicado porque o meu igreja da Assembleia de Deus, onde eu sou um dos pastores, é um dos igrejas mais fortes de discipulado no Brasil. Tem um discipulado para o Brasil, no vídeo deu o nome e eu quero que eles vão usar o material para a igreja. Eles estão agora decidindo, quando eu vou chegar de volta desse viagem, vou ouvir de meu pastor, quando aprovou, não aprovou. Quando não aprovou, vai ser publicado fora do nome da igreja, vai ser publicado o meu nome. Mas, de outra maneira, vai ser usado para o Ministério Estantil. Vocês vão ganhar tudo em PDF, tá bem? Vocês tudo ganham para mim esse PDF. É um curso de discipulado completo de 40 aulas. Então, esse curso de discipulado completo tem uma metodologia para você fazer um discipulado dentro de 1 hora. Então, 40 aulas, cada aula você tem que fazer 1 hora. Você tem que fazer individualmente, ou você tem que fazer com um estudante, ou você tem que fazer com um grupo grande. Então, esse curso aqui, que é de 40 aulas, quando você mostra as 40 aulas lá, vocês tudo vão receber, 3 partes. Uma parte, ensinar o teologia clássico que Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e Jesus vem de volta. Depois você ter uma vida forte cristã, vida de oração, vida de ler a palavra de Deus, vida de jejum, vida de louvor, vida de ir para o culto, vida de parar de fazer pecado. E o terceiro parte tem a ver com os seus chamados para ser um crente produtivo. Então, esse curso aqui, todos vocês vão receber. Quando vocês derem o seu WhatsApp, você vai receber esse curso e vocês podem aplicar. O que eu quero de vocês? O curso não vou explicar como fazer, porque está tudo bem explicado lá dentro. Para não gastar tempo, está bem explicado como fazer. Esse curso aqui, pode fazer dentro da igreja ou na universidade, lá seu grupo. Quando você vai usar, você vai mandar-me um feedback. Amém? Quando você está usando, manda um feedback para mim, porque eu quero ter o feedback. Eu estou dando de grátis para você, mas quando você quer abençoar a minha vida,
pode abençoar. Mas quando você fala, não quero abençoar, quero usar, usa. Porque minha ideia é que é usado para o reino de Deus. Amém? Mas quando quer abençoar, pode abençoar. Tá bem? Então vocês estão ganhando esse material aqui, que a vida dele é nota 10. Porque eu usei isso na faculdade de teologia, de pessoas tudo com bacharelado na teologia, e neles acharam, uou, nós estamos muito nota 10. Foi usado lá muito lugar. Então é muito bíblico, gente. É bem, como fala, a palavra. Tudo é baseado na palavra de Deus. É bem para você ter uma vida a costa. Então vocês vão tudo receber. E lá tem todo o sistema como fazer discipulado. Então esse discipulado, de sentar, fazer discipulado, vocês vão ter um sistema aqui. Quando vocês falam, eu não gosto desse sistema, tem outro de sistemas? Tem muitos. Um de meu trabalho que eu faço, que eu falei que a minha igreja é forte lá discipulado, eu sou agora o líder do discipulado para nações. Então nós temos vários cursos de discipulado para famílias, para adolescentes, para jovens, para fazer isso no mundo inteiro, com forma de evangelismo, nós implanta isso. Então quando você quer ter mais tudo, saber tudo sobre discipulado, eu tenho aqui palestra atrás de palestra sobre esse assunto. Mas aqui vocês vão ganhar uma ferramenta top, que vai explicar tudo para vocês já. Outra ferramenta que eu quero dar para vocês, e isso é muito interessante para o ensino médio, põe lá o Capananinha. Quando vocês conhecem o programa de atuação global, PEF, aqui o igreja tem, levanta a mão dentro da igreja. Quem não desse igreja aqui não vai saber. Então, o que esse programa é? Esse programa é para crianças que não têm acesso para a escola, dar reforço escolar de qualidade. Esse reforço escolar de qualidade, nós agora montamos mais ferramentas. Uma ferramenta que nós fez é Capelaninha. Não vou mostrar o dos slides, eu vou explicar para você bem fácil o que é. O nossa organização Atuação Global é feito de tudo voluntários, ou pessoas pagam por um preço bem baratinho, porque eles fazem para o amor de Deus, professores escolar que custam material para a escola de qualidade. Então eles têm programa de reforço escolar, também tem livros total para a escola completo de fazer. Então, uma escola privada cristã, nós temos todo o material. E nós temos agora um novo produto que é chamado Capananinha. O que isso é? Baseado lá no livro do ONU, porque o ONU sempre dá um livro que eles querem que escolas no mundo vão ensinar para a criança. Junto com o governo brasileiro, tem um livro. O livro do governo do Brasil, o MEC, junto com o ONU, falando o que é necessário para a criança. Nossa organização pegou esse livro e nós fizemos produtos para a escola para alcançar essas metas, só alcançando do ponto de vista cristão. Total, a palavra de Deus para o que nós vemos? Que eles têm coisas boas, porque não duda que nosso governo quer fazer é errado. Amém? Nós muitas vezes pensamos que o governo quer indoctrinar a criança, mas eles também querem fazer coisas boas. E ao mesmo tempo, o ONU está bem. Eu falei que o ONU tem essa ideologia lá no começo que eu falei que é mal, mas ao mesmo tempo eles também são bem. Então nós pegamos coisas que é bom, e nós fizemos produtos que nós queremos mostrar com o livro. Olha isso aqui que o MEC quer, isso aqui que o ONU isso aqui são metas que você precisa alcançar, e nós temos produtos para você alcançar as suas metas. Eu vou mostrar os produtos que nós temos, vai lá para frente, para você entender. Tudo daqui, tudo fala sobre nossa organização, pode ir mais lá frente. Porque quando vocês querem conhecer, isso aqui, eu sou vice-presidente dessa organização aqui, tá bem? Tenho muitos chapéus, esse é um chapéu. Pode ir lá para frente para eu chegar até o produto, porque isso aqui, tudo nossa forma de pensar, mas vai lá até chegar o produto, quero mostrar o produto. Tudo, pode ir lá. Isso é tudo coisa que você vai ter como ferramenta, isso é tudo produto que nós temos, mas eu quero mostrar o produto para você pode ir mais para frente. Mais para frente. Aqui, eu penso que nós temos 9 ou 8 produtos. Um produto é chamado Seja Vigilante. Eu gosto desse produto muito, porque esse produto vai contra abuso sexual. Então nós vamos ensinar para a criança, para o pai e mãe, professor, para reconhecer uma criança que é abusado sexual, e ensinar crianças para ele ser protegido, para não cair a vítima de abuso sexual. O governo quer que ninguém é abusado sexual, escolas não quer,
Nós vamos para a escola e nós falamos, nós temos um produto. E o que nós fazemos? Quando você quer, como igreja, você individualmente quer, você faça uma parceria com nós, você vai ganhar outro treinamento para como dar o curso, você vai ganhar o aval de nós, você vai ganhar produtos, porque você vai ter produto, ferramenta, e você tem que ir para qualquer escola pública, qualquer escola privada, e você tem que falar, ei escola, eu quero chegar aqui para ensinar os professores, ensinar os alunos como se ser protegido contra abuso sexual. E nas escolas vão abrir a porta. Às vezes vão pagar você tem que ter pedir dinheiro, eu quero fazer isso. Mas na verdade você vai oferecer grátis, você faz. É uma campanhinha. Mas quando você faz ministério estudantil na escola, você fazendo trabalho lá como estudante, você tem que falar, professor, nós fazemos aqui nosso encontro, mas nós queremos ser uma bênção para a escola. Nós temos esse curso aqui para dar para a escola. O professor falou, aluno fazendo esse projeto aqui na escola, o professor vai falar, cara, isso é radical, isso é nota 10. E você não vai falar, isso aqui é da Bíblia, você vai falar, isso aqui é conforme o pensamento do MEC e do ONU. MEC e do ONU, que legal, vamos fazer. Outro pensamento aqui que tem, é falar tudo sobre emojis, porque o linguagem hoje de internet, que é como você fala sobre emoções na internet, tem a ver com conexão cultural, para seu país estar em contato com outro país, com jovens de outro país, para estar em contato, fazer assim, como fala, interação cultural, para conhecer outras culturas. Só que o que você vai conhecer? Você vai conhecer jovens cristãos de um país africano, jovens cristãos de outro país, da Europa, para fazer essa conexão. Então, nós temos conexão cultural, leitura, aventura. Então, é também contra drogas, contra bebida alcoólica. Então, são vários produtos. Pode ir para o próximo. Outro é mandar cartas, fazer cartas para a pessoa. Outro produto lá, pode ir para frente. Tem mais 4. Sobre dinheiro, sobre meio ambiente. Lá tem 9 produtos, gente. Você quiser ver lá na internet. 9 produtos que nós temos para oferecer, que escolas quer ter, que o governo quer ter. E você quer ter como alguém que não tem acesso para a escola, ganhar acesso. Então, quando você fala, eu sou um pastor, eu sou adulto, eu sou presbítero, sou pai e mãe, eu quero aprender isso para ir para a escola, aquilo, a redundância, apresentar. Uma escola fala, eu não quero, outra escola sabe se porta, mas você vai ter um produto para entrar lá dentro e fazer, baseado nos princípios bíblicos, falando sobre assuntos importantes. Mas quando você é um estudante de ensino médio, e você está fazendo trabalho na universidade, e você ganha esse treinamento aqui, e você vai fazer o grupo, tudo o que eu falei, e você vai começar a fazer essa atividade, cara, vai ter impacto. Amém? Então, vocês estão entendendo? Mais uma ferramenta. Então, isso aqui são ferramentas. Agora eu quero falar sobre uma coisa de missão, e depois vou dar espaço para muitas perguntas, vou falar sobre assuntos que vocês querem saber mais. Coisa. Eu acredito, meus amados, quem ouviu-me ontem pregar aqui ao culto, eu falei que eu sou caçador de filhotes de leão, amém? Quem não estava aqui não ouviu. Mas meu chamado principal, onde meu coração está, é treinar pessoas a fazer missão, amém? E eu acredito que todo pessoa lá na universidade vai ser um missionário de uma forma ou de outra maneira. Porque você vai estar lá em um lugar na sociedade que a igreja não vai ter acesso. Quando você é médico, você vai ter acesso lá no hospital. Quando você é suíço, você vai ter acesso lá no sistema de direito. Quando você vai para o exército, você vai ter direito lá no mundo do exército. E hoje o dia, amados, muito profissional não mais fica aqui no Brasil. Porque quando você sabe um idioma bem como inglês ou qualquer outro idioma exterior, chinês, alemão, grande chance que você vai depois ter trabalhar lá o exterior. Então você vai ter acesso para um campo missão enorme. Qualquer profissional vai ter um acesso enorme. Em que você aprendeu lá na universidade, você teria aplicar lá o campo de missão que Deus está abrindo para você. Mas para isso acontecer, você precisa ter uma mente mais aberta. E uma mente mais aberta que você tem que investir lá você mesmo. Vai aprender mais uma idioma. Aprender mais um outro idioma não é muito difícil não, meus amados. Eu fui para muito tempo, porque não tive o salário suficiente para manter-me mesmo.
eu fui por muito tempo pastor, de lado eu fazia aula de inglês, fui professor de inglês. Pessoa com dislexia sendo professor de inglês. Ainda tem muitas pessoas que aprendem inglês, Deus capacitou a mim. Entende, pois, pai e mãe que chegou comigo, abraçando mim, falando, pastor Richard, você foi professor de inglês de meu filho. Porque meu filho, professor, ensinou inglês com você, tem um emprego, trabalho muito mais alto, com salário mais alto que o coleguinha, se não quer saber inglês. Não fala mentira, amados. É uma coisa real. O meu filho, porque tem duplo passaporte, tem, como fala, sabe falar 3 idiomas, é fez estágio lá na Holanda. Está 10 vezes mais bem lá no mercado que o outro pessoas. Você tem de investir lá você mesmo, amados. Mas quando você vai aprender outro idioma, você vai ser capaz de fazer missão. Gente, eu não mais gosto de fazer joguinhos lá no computador, porque eu quero usar todo o meu tempo para o reino de Deus. Mas eu fazia muito jogo online. Fazia os joguinhos online, que eu tenho que contar muito testemunho sobre isso. Mas um dos testemunhos, gente, que eu evangelizava pessoas de Vietnã, pessoas de Afeganistão, que são países fechados para o evangelho. Mas eu fazendo um joguinho, xadrez, ou outros joguinhos que nada tem a ver com o reino de Deus, você começa a fazer amizade, começa a falar, mas porque eu sei falar inglês, eu quero comunicar com eles. Vocês estão entendendo, amados? O mundo se abre quando você sabe falar mais um idioma. Então, estou falando para você como vida profissional. Investe e vai aprender mais um idioma. Não é difícil, não, amados. Hoje o dia é a coisa mais fácil. Tem tanto coisa grátis lá na internet, tanto ferramenta grátis. Você nem precisa gastar dinheiro. O assunto é grátis. É só você fala, eu quero fazer, você vai aprender outro idioma. E quando você é jovem, investe. Vai ajudar você no mundo profissional. Vai ajudar você na sua personalidade, na seu caráter. E não só isso, você vai fazer a obra de Deus, e isso é missão. E quem quer entrar na viagem missionário, pode entrar em contato comigo, por onde eu vou, você é bem-vindo junto comigo. Eu faço muito viagem missionária, quem quer, entra junto lá baquinho, vamos fazer a viagem missionária, amém? Então eu vi que vocês estão tudo caçadinho, porque eu falei aqui está... Então eu não quero falar mais não, eu quero dar a vocês a oportunidade para fazer pergunta. Quando não tem nenhuma pergunta, nós terminamos mais cedo, porque eu sou uma máquina de pregação. Quando vocês não deixam eu parar, eu vou entrar lá um assunto, vou entrar lá outro assunto. Mas eu acredito que eu pus o dom dos fundamentos para vocês, amém? Eu pus o dom dos fundamentos. Esses países que não aceitam a Bíblia Sagrada são 7 países, né? Tem muito lugar que é proibido de evangelizar e fazer a obra de Deus. Mas você não pode ter medo, não. Quando Deus... Gente, eu não tenho assunto aqui para falar para vocês, mas eu acredito que todo dons que Deus pode dar para você, o dom mais poderoso é o dom de profecia. E eu vou fazer profecia bem simples, é nada coisa difícil. Profecia é falar com Deus. Quando você fala com Deus, você está lá rumo profético. Porque Deus conhece o futuro. Deus conhece o futuro, Ele está fora do tempo. E Deus não tem segredo para quem Ele ama, mesmo no casamento. Quem aqui é casado sabe que não tem segredo para a esposa não tem segredo para o marido. Porque quando tem segredo, não tem amizade. Meu mais bem amigos não tem segredo. Deus conhece o futuro, Deus é seu amigo. Amigos, não tem segredo. Como eu gostaria de falar do outro versículo bíblico, gente, não tem pouco, é muito. Então, o que Deus faça quando Ele tem amizade com você? O que Ele vai falar quando você é seu amigo? Ele vai falar o quê? O futuro. E quando Deus fala futuro, é profecia. Porque Jesus nunca fez nenhum pecado. Porque Jesus falava isso aqui, eu não faço nada sem que o Pai revelou para eu. Então, Jesus fala, preciso para a direita, preciso para a esquerda. Deus fala, vai para a direita. Preciso falar com esse pessoal. O que eu preciso falar para esse pessoal? Fala isso. O que isso tudo é? É profecia. Jesus falou, eu não faço nada sem nenhuma orientação profética. O que é profético? Falar com Deus. Vou falar para vocês, meus amados. O mais grande milagre na minha vida é porque eu ouvi a voz de Deus e eu obedeci a voz de Deus. Sobre países fechados.
Quando Deus chama você a fazer missão para país fechado. Atrás da internet que eu falei, que eu fui, como fala, Vietnã, no Afeganistão, lá, que é fechado, internet não tem nenhum perigo. Mas Deus está chamando-me 2 vezes na minha vida. Eu não vou dar testemunho para vocês. Para isso terminar, para vocês não ter medo. 2 testemunhos. 2 vezes na minha vida, Deus falou para mim para evangelizar lá um lugar que é total proibido. Primeira vez, início um dos meus ministérios, que quando tem um Copa Mundial, tem um jogo olímpico, eu vou evangelizar lá. E começou aqui no Brasil. E eu fui para o jogo olímpico lá Rio de Janeiro. E eu vou muito lá Rio de Janeiro, conheço pastores lá, mobilizei o dono da igreja para evangelizar. E Deus falou para mim bem literalmente, você vai comprar ingressos para entrar onde o jogo olímpico acontece. Lá dentro você vai evangelizar. E o dono da igreja de Rio topou que ia junto comigo, várias denominações. E eu mobilizei muitos jovens de Joinville para ir junto comigo, em Paravela, lá de Santa Catarina. Só que depois chegou uma régua. O régua foi, quem vai evangelizar dentro do terreno do jogo olímpico, quebra a lei e vai ganhar uma multa de R$10.000. E no exército brasileiro, que vai ser polícia. Porque o exército brasileiro pode ser polícia lá esse tipo de eventos. Então o exército brasileiro vai dar uma multa de R$10.000. Toda a igreja de Rio fugiu embora, falou, nós vamos evangelizar lá fora. Quando as pessoas vão entrar, nós vamos evangelizar lá fora. Mas o que Deus falou para mim? Ouvi a voz de Deus. O que Deus falou? Evangelizar lá dentro. Isso que a fala que você, para ser crente, você precisa ser maluco para a vida de ouvir a voz de Deus. Porque Deus fala, evangelizar lá dentro, então o que eu fiz? Eu comprei ingressos e eu fui evangelizar lá dentro. Para 2 semanas nós evangelizamos lá dentro, nós não vamos preso não, amados. Não ganhou nenhuma multa. Sabe por quê? Porque Deus sabe o futuro. E Deus sabia muito bem que o exército brasileiro tem muitos evangélicos. Quando eu estava evangelizando lá, o exército sabia que eu sou evangelista. Não tive nenhuma mentira, não tive camisa bem claro evangélico. Tive benas, tive flyers, mochila cheia de falhas. Nós damos falhas, nós fazendo peças de teatro, e neles tudo deixaram nós lá paz. Fora do jogo olímpico, nós estávamos lá fora, uma vez eu encontrei o polícia, como falam o exército, que viu nós. E eles falaram isso aqui para nós, literalmente. Cara, nós estamos muito felizes que vocês estão evangelizando lá dentro, porque quando nós ganhamos ordem para prender prisioneiros, prender brasileiros para evangelizar, lá o regra brasileiro, todo brasileiro tem direito para pregar o evangelho. Nós não trabalhamos para o anticristo, nós trabalhamos para Deus. Então nós não podíamos divulgar para a nação brasileira que nós não fomos cumprir esse regra. Mas nós estamos fazendo protesto silencioso, nós falamos que não está acontecendo nada. Vocês estão entendendo, amados? Deus falou para mim, vai lá, não seja com medo. Depois o governo brasileiro, porque o jogo olímpico estava batendo fotos que não fomos ser presos, eu vi o cara de jogo olímpico furioso com nós, mas vocês fazendo nada. Eles mandaram carta para o governo mandar o exército para prender nós. No momento que o exército pedia prender nós, lembra que foi o impeachment de Dilma, lá esse volta de jogo olímpico? O PT inventou fazer protesto, porque foi impeachment de Dilma. Onde eles foram fazer protesto? Dentro do jogo olímpico. Não pode fazer protesto. Mas o mesmo regra que não pode fazer protesto, é também que não pode evangelizar. Então eles foram prender o cara a fazer protesto. E que é que o PT tem poder de juiz. Então, no momento, quando o PT foi ser preso, eles falaram aqui, tem o carta de juiz brasileiro. Como você tem que fazer uma lei de prender brasileiros, de não fazer manifestação política, mas também ter o direito de fazer, como falar, culto religioso na rua, por que você não pode prender o brasileiro? Eu tenho o direito, isso vai contra a Constituição, você não pode prender nós. Então, nesse momento, nós podíamos evangelizar, porque eles podiam fazer protesto político e nós podíamos evangelizar. Deus sabe o futuro, meu amado. Chegou o Copa Mundial de 2018 na Rússia. Regra na Rússia é isso aqui, meu amados. Quando você vai evangelizar a palavra de Deus na rua, você é preso, qualquer uma pessoa. Não, só igreja ortodoxo pode evangelizar na rua. Mas um igreja evangélico prega de Jesus na rua, você é preso. A pressão na Rússia não é legal não, meu amado. É pesado lá. Tem mais que 1.000 cristãos presos lá, bem mais que 1.000, para pregar o evangelho na rua. Estrangeiro
não tem direito de pregar na rua e não dentro da igreja. Precisa ter visto religioso. Ganhar visto religioso, quase missão impossível. Jogo futebol lá 2018 La Ruxa. O que Deus falou para mim? Seu chamado é para esses eventos. Vai lá pregar na rua, leva pessoas, vai evangelizar na rua. Só que aqui no Brasil não tive medo de uma multa de 10 mil reais. Esses 10 mil reais eu acreditava a Deus. Quando acontece, eu pago o preço. Mas, pressão de Rússia, eu via um pouquinho com medo. Então eu falei para Deus, dá-me oração, que nada vai acontecer comigo, ninguém vai junto comigo evangelizar. Eu quero ter um argumento. Deus só deu uma sentença para mim. Sabe o que Deus falou? Uma pergunta. Ele não deu resposta, Deus fez uma pergunta. Por que Putin está organizando o Copa Mundial na Rússia? Por que Putin está fazendo esse Copa Mundial? Eu comecei a pensar, falei para Deus, para o orgulho dele, para ele ter uma imagem mundial. Então Deus falou, lá está a sua resposta. Eu pensei, cara, quando ele tem uma boa imagem lá no mundo, ele não vai prender ninguém. Porque quando ele vai prender um brasileiro, vai prender um holandês, lá na Rússia, durante o jogo olímpico, a imagem dele vai ser ruim. Falei, opa, todo mundo pode fazer o que ele quer na Rússia. Quando você quer fazer protesto de meio ambiente, pode fazer. Todo mundo tem carta livre. Fiz uma viagem para a Rússia, para espiar a terra, falei com o igreja falou, você vai ser preso. Falei, não, eu falei com Deus. O que Deus falou? Porque ele está fazendo para o ego dele, tem boa imagem. Ah, sim, para o ego dele, às vezes ele vai prender a vida de ninguém. Gente, para fazer culto, para 2 semanas, dentro do jogo olímpico, já estava na rua, no começo nós fomos com medo para evangelizar, só estava um flyer. Depois de 2 semanas, mano, estava fazendo cursada com Beda, escrito La Ruxa, Jesus cura, Jesus salva, e eu pregando com o microfone La Ruxa, no país que você é julgado na prisão para pregar a palavra de Deus. Vocês estão entendendo? Quando Deus fala porque Deus sabe o futuro, você não precisa ter medo. Mas você precisa aprender uma coisa, convir com a voz de Deus. Quando Deus fala, começa a acreditar, põe ação. Porque é bem claro, a qualquer relacionamento, quando você fala uma coisa para outra pessoa, a pessoa não dá atenção, a pessoa não ouve, a pessoa ainda fica falando com você, você para de conversar com essa pessoa. Comunicação via gelato. Assim mesmo como Deus, mamados. Deus começa a falar com você, mas quando Deus fala, começa a obedecer. Mais que você começa a obedecer, mais que Deus vai falar contigo. E eu vou soltar esse testemunho aqui para vocês entenderem. Estava dando pregação, no meio de minha pregação, Deus fala para mim, porque eu estava dando testemunho de um pastor. Deus falou para mim, telefone esse pastor. Falei, cara, converso com ele cada mês, vou conversar com ele amanhã. Próximo dia, Deus fala. Telefone o pastor. Não, tem outra coisa para fazer, Deus. Não vou telefonar, não. Vou telefonar. E eu estava pondo para frente. Domingo que Deus falou comigo. Segunda ele falou comigo. Terça falou comigo. Quarta-feira o telefone toca. Quem faleceu? Esse pastor que eu sempre conversava com ele. Faleceu. E não senti-me tanto ruim, mamados. Porque Deus estava há 3 dias falando comigo. Fala com esse homem. E eu não obedeceu. Eu entrei na pânico, pensei, Deus nunca mais quer falar comigo, sou tanto desobediente, Deus não quer falar comigo. Eu estava chorando, eu lá lágrimas, eu lá o carro, fiz uma oração para Deus, falei, Deus, fala comigo, conversa comigo, vou ser obediente, por onde você manda a mim, eu vou ser obediente. Quando você manda me para Belém, eu vou colocar para Belém de Joinville, vou fazer o que você quer. Deus falou para mim, vai para o outro lado da cidade, para a pizzeria comer, ou comprar uma pizza. Cara, para esse pizzeria eu não fui mais para séculos, no outro lado da cidade. Mas quando Deus fala, obedece. E eu pedi para Deus, dirigi o carro para o outro lado da cidade. Cheguei no outro lado da cidade, entrei na pizzeria. Quando eu entrei na pizzeria, pessoas falaram, Pastor Richard, entra aqui onde está, lá ao fundo, você não quer ver onde está o Pizza Wallace fazendo pizza. Então, eu pedi de entrar para lá o lugar onde o pizzaiolas estão fazendo pizza. Quando eu entrei lá, um rapaz pulou, deu um salto de alegria. Eu não vi esse rapaz há anos não mais. Anos que eu não vi esse. O rapaz abraçou-me, falou para todo mundo, eu falei para vocês que o pastor Richard foi chegar hoje aqui. Eu falei para vocês que o pastor Richard vai chegar. O rapaz entrou no mundo de crime, desviou do caminho de Deus. Ficou lá pressão. Foi o dia que ele foi solto do pressão, com esse ainda com o aparelho aqui. Ele mostrou para mim o aparelho.
o celular dele foi pegado pelo polícia. A polícia pega o celular, mas não tem o celular carregado. O celular está vazio. Não tem chip, não tem internet, não tem nada. Quando ele ganhou o celular, isso que ele falou, que ele pegou o celular dele ligou, e nele viu eu ministrando, pregando, e Deus falando, pastor Richard hoje vai visitar você. E nele viu isso como um milagre, porque o celular que não tem chip, não tem nada, está vazio, tocou, e nele viu eu pregando, ministrando, e Deus falando, pastor Richard vai hoje visitar você. E nele falou isso para todo mundo, ele contou isso, disse para todo mundo, o pessoal que ele foi maluco. E eu estava lá, quando ele falou isso, eu com lágrimas, eu falei com Deus, manda-me para onde você quer, para eu fazer sua obra, que eu mostro que você ainda está falando comigo. Vocês estão entendendo, amados, o que eu estou falando? Não interessa para onde Deus manda, o que Deus fala, mas faça o que Deus fala para você, e você vai entrar em grandes aventuras. Quando você quer ser maluco, vai junto comigo na minha viagem, vai ter grande viagem, vai ter grande bênçãos, vai coisas acontecer, mas eu acredito que Deus vai fazer isso na sua vida, na sua faculdade, lá no lugar onde você está, na escola onde você está, vocês vão fazer coisas grandes para o reino de Deus, amém? Tem mais uma pergunta ou está tudo cerrado? Tome cuidado, o que vocês vão perguntar, meus amados? Não, tá bom, vamos estar de pé, eu quero orar com vocês, quero fazer oração. E nós vamos terminar com oração. E quando você fala, eu quero ser a poça de fogo. Levante a mão quando você fala, quero ser a poça de fogo, quero ser o Davi. Eu quero começar a fazer a obra de Deus lá no lugar onde eu estou. Levante sua mão. Quando você quer falar, eu quero fazer a obra de Deus. Levante sua mão. Levante sua mão. É meu vida, eu gosto de fazer isso, meu amado. Porque uma coisa que o reino de Deus fala, que a palavra de Deus fala, está bem escrito, que nós precisamos colocar a mão e orar para você, e Deus vai dar uma coisa especial para você. Quando você quer isso, quando você não quer, não vem para frente. Mas quem fala, eu quero para frente, e o pastor colocar